Olá, divinas maravilhosas, mais um Drica Pod, este podcast da mulher madura, onde aqui tudo pode, ou quase tudo. Antes de eu apresentar a convidada de hoje, uma convidada muito querida que eu admiro muito, você não se esquece de já se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se você gostar desse vídeo, compartilha com todas as suas amigas, deixa um curtir para incentivar esse crescimento desse canal incrível focado em maturidade, longevidade. Bom, aqui sempre assunto bacana. Antes de eu apresentar minha convidada de hoje, eu vou falar sobre o nosso patrocinador, Biziu. Quem me acompanha lá no Drica Divina, no Instagram e TikTok, sabe que ele faz parte da minha rotina de skincare. Ele é um preenchedor de dentro para fora, é um tratamento preenchedor. Não é efeito Cinderela, daquele que você aplica, depois de 8 horas, pá, acabou. Não, é um tratamento que você vai usar todos os dias na sua rotina diurna e noturna. Ele tem efeito lifting, preenche linhas finas, rugas. O efeito é individualizado. Eu, por exemplo, sinto muito efeito nas olheiras, bigode chinês. Ele revolumiza os lábios, inclusive ele faz uma renovação celular e ele consegue potencializar os produtos que você vai aplicar em seguida. Por quê? Porque ele penetra nas camadas mais profundas da pele, estimulando a produção, inclusive, de colágeno. Olha, divinas, preenchedor Biziu na sua vida. E se você quiser, se você estiver assistindo esse podcast do seu celular, é só acessar o site da Biziu. E se você estiver vendo esse podcast pela TV, é só aproximar a câmera do seu celular aqui neste QR Code que deve estar por aqui. Ele vai te encaminhar lá para o site da Biziu. Você coloca o nosso cupom de desconto DRICAPOD para ganhar 10% de desconto. Biziu na minha e na nossa vida. Ok, divina, maravilhosa. Obrigada pela sua presença hoje com vocês, Dri, do Viva Coroa. Eu já tô te chamando de Dri. Dri, porque pra mim é Dri. Sim, é né? a Dri, Adriana do Viva Coroa. Seja bem-vinda, Dri. É Adri ou Dri? Obrigada. É Adri. Adri. É. Então, Adri. É Dri, é Drica, porque no Sul a gente tem essa mania da sílaba tônica ser, né, no início. Você é do Sul? Sou de Porto Alegre. Quando você veio para São Paulo? Em 1994. Quando eu tava casando, meu primeiro casamento. E por que o Viva Coroa? Quanto tempo você tem o Viva Coroa, Adri? Adri. Não, mas Dri ok também. Desde 2018. Por que Viva Coroa? Porque quando eu tive a ideia, eu comecei a pesquisar primeiro os nomes com ageless, né? Sei. Porque estava se usando muito ageless naquele momento. Sim. E aí nada que ainda estava disponível no Instagram com ageless eu achava bacana. Então, sei lá, me bateu na cabeça esse trocadilho de coroa com coroa, né? Com realeza, com joia, com tudo. E aí eu resolvi fazer uma piada de mim mesma, afinal de contas. Por quê? Porque todo mundo diz que quando nós vamos ficando coroas, nós vamos ficando obsoletas, né? Ah, é? Então, coroa é uma pessoa de meia idade já indo para o envelhecimento. Se você considerar a idade, né, a expectativa de vida que tinha no Brasil quando isso entrou no dicionário, 30 você já é coroa. É verdade. Né? 30 já é coroa. Mas, enfim, hoje eu acho que coroa o pessoal usa mais para pessoas acima de 50 mesmo. Você resolveu fazer o Viva Coroa porque você começou a se identificar a dificuldade que é envelhecer, principalmente no Brasil? Eu comecei a fazer o Viva Coroa para mim mesma, porque eu comecei com sintomas da perimenopausa, já estava na perimenopausa, juntou tudo, juntaram sintomas com o final do meu negócio, com os meus filhos grandes já não precisando muito de mim, os hormônios já, né, oscilando, naquela bagunça, então a libido lá embaixo. Não só tesão, mas tesão de viver mesmo, de fazer coisas. Eu já passei por isso. Quantos anos você tem, Dri? 56. Nossa, você tá linda, divina, maravilhosa. Obrigada, você também. E não só esse tesão, né? Mas tesão de fazer as coisas mesmo. E eu fui fazer um curso de fotografia. Minha ideia, depois desse curso, era fotografar mulheres 50 a mais, por essa nossa
sentimento mesmo que você vai ficando invisível, né? Sim. Com o passar do tempo. Então, eu pensei nesse projeto inicialmente, até através da força de uma das professoras do curso. E só que depois disso eu comecei a perceber que realmente a gente não fala sobre esses assuntos, né? A gente não fala nem sobre a parte bacana do envelhecimento, da maturidade, né? Que nos dá mais vivência, que nos faz dizer com toda a propriedade como é a vida e poder, através da nossa experiência, dar conselhos, enfim. E adquirir um pouco mais de tranquilidade mesmo, né? Diante, assim, dos perrengues da vida. Mas a gente também não fala das coisas negativas, né? A gente não fala dessa questão da libido, de escape de xixi, de ressecamento vaginal, dos calorões da menopausa. Então, Do ganho de peso, da dificuldade de perder peso. Exato. Das vezes da... Ótimas inserções, porque agora, inclusive, eu tô com 3 quilos, menina. As pessoas devem achar ridículo quando eu falo isso, porque eu sou uma pessoa pequena e magra. Você é magrinha. Né? Mas eu tô um número acima nas minhas roupas, entendeu? As roupas que eu uso mais, que eu gosto mais, estão todas assim meio... E o pior é que quando você fala, eu não tô comendo nada, as pessoas acham que você tá mentindo. Gente, eu não como pão, eu já tirei pão, falando que não é possível. Eu não como pão também. Eu não como pão, eu como pão assim, quando eu tenho treino de perna, sabe? Assim, que eu preciso dar uma... Só isso, então assim, eu evito. Então é bem controlado. E assim mesmo, nossa, como é difícil, né, Dri? É difícil. Eu também não como pão. Eu como, na verdade, uma vez por semana, que eu vou tomar café da manhã na Padoca, ou sábado ou domingo, quando a gente tá em São Paulo. Que é saudável também, né? Que a gente adora. E aí eu como um queijo quente bem gordo. Sei, gostoso. Gostoso, eu amo. Come, porque eu acho que a sabedoria do envelhecimento é leveza, não é ser radical. Não é o radicalismo. Isso tem totalmente a ver com Viva a Coroa, por isso que eu coloquei esse nome, né? Pra rir um pouco disso também. Eu concordo plenamente. Eu acho que se você tem que olhar para as coisas e dizer, não, também não vou deixar de viver, né? Pois é. Imagina se você chega pro seu marido agora e fala, olha, eu não vou mais comer na Padoca, a gente só vai tomar suco verde. Eu amo suco verde, mas acabou. Seu marido vai falar o quê? Acabou o casamento. Acabou o casamento. É verdade, porque aí você começa, não pode isso, não faz aquilo, tal. Não. Porque assim, sei lá, a gente já tem tantos desafios, né? Não precisa mais desse. E aí, então nós não vamos mais na Padoca porque eu não vou aguentar ficar olhando pão sem comer, então você também não vai. Não dá, né? Que companheirismo... Que companheirismo. Aí você começou a ver as dificuldades que é o envelhecer, que é tudo isso que você falou, as suas. As minhas. E comecei a perceber que as minhas amigas estavam passando pelas mesmas coisas e que a gente meio que não falava desse assunto, assim, entendeu? Às vezes escorregavam informação aqui ou ali, mas mais relacionado, assim, ao casamento, ao relacionamento, né? Alguma queixa dessas questões de libido mesmo. Mas aí um dia eu falei, olha, eu resolvi os meus calorões noturnos colocando o braço esquerdo e a perna esquerda para fora das cobertas. Assim, larguei no meio do almoço, o assunto era uma coisa meio assim, dos calorões, alguma delas estava sentindo já. E aí uma falou, gente, eu faço exatamente a mesma coisa, eu estava me achando a louca, ainda bem que você falou isso. E aí isso foi realmente um momento plim, assim, para mim. Falei, eu acho que mais do que fotos, eu tenho que falar sobre isso, né? Escrever sobre isso, enfim. Escrever, né? Porque no início eu morria de vergonha de fazer vídeo. Era uma coisa incrível. A pandemia me obrigou a ir para frente, né? Frente das câmeras. Exatamente. E aí você começou a falar e elas foram se identificando, porque a gente não fala de envelhecimento, né? Fala-se ainda muito pouco. Muito pouco. Elas foram se identificando, mas quando eu falei que eu estava com essa ideia desse projeto, que eu estava montando, né, reunindo material para começar a fazer, muitas pessoas, não só minhas amigas, mas pessoas que eu começava a conversar sobre esse assunto, até para um termômetro, não entendiam o que poderia ser. Mas você vai falar sobre o quê? Mas o que mesmo? Mas o que é isso? Elas não entendiam que o assunto era o envelhecer, né? Mas quem que quer ouvir falar disso?
Eu ouvi isso também. Eu já ouvi. Quando eu comecei a falar de beleza, né? Eu ouvi as pessoas, mas você vai falar de beleza madura? Mas o que é isso? Mas quem que vai ver? Não tem... No Instagram não tem ninguém que vê acima dos 40. Eu falei, como assim? Eu já ouvi isso. Não, e também sobre o nome Viva Coroa, eu já ouvi e li, né, nos comentários muitas coisas do tipo... Ai, troca esse nome, isso aí não vai a lugar nenhum desse jeito. Então, assim, eu acho que você não devia usar Viva Coroa, sabe? Não vai pegar bem. E hoje em dia você já tem quase mais de 130 mil seguidores, né, Dani? Não, tem 5 no Insta. 185 no Insta? E 207 no Facebook. Entendi. E comecei o TikTok, mas eu acho que tem 3 seguidores, porque foi anteontem que eu comecei. Não. Cresce rápido o TikTok. A gente tem que estar em todos os lugares, porque é importante falar do envelhecimento. Mas o envelhecimento, eu acho que, assim, o que está acontecendo ultimamente, que eu tenho tomado um cuidado, é essa coisa de levantar a bandeira para tudo. Vamos levantar, sabe, aconteceu qualquer coisinha, como no post da Jennifer Lopez, que você inclusive fez, ela fazer a propaganda da bunda dela, sim. Faz no Photoshop e tudo. Então, tem que falar tudo tem que ir contra tudo. Eu acho que isso pode até invalidar e virar uma coisa chata de se falar. A ditadura. Virar ditadura. E o envelhecer é não ter que nada. Eu não tenho que nada. Se eu quero, eu tenho a escolha. Eu escolho como eu quero. Eu já fui a vida inteira presa a julgamentos, a me preocupando com o que as pessoas vão achar de mim, porque isso faz parte do crescimento mesmo, da gente se preocupar. Sim. Quando a gente se livra disso na maturidade, lá pelos seus 50 anos, às vezes, sorte de quem consegue isso antes, sim. Você fala, gente, eu quero ser livre, eu não quero mais ter que nada. Exatamente, concordo com você total. E quem dera, né, talvez a gente fosse um pouco mais leve na maturidade se a gente conseguisse essa libertação mais cedo. Mas eu entendo que culturalmente é muito difícil. Eu também concordo que a gente, de repente, saiu de uma gaiola que é essa coisa do Forever Young, né? Para nos libertar de tudo isso e celebrar a maturidade. Só que o celebrar a maturidade virou, não, então você tem que ser grisalha. Então você não pode fazer nenhum procedimento. Você não pode... mascarar suas rugas. Quem disse? Né? Quem disse? Porque o envelhecer é muito além, né, dessa parte estética. Quem dera fosse só isso, Quem dera fosse só isso. Por exemplo, no post da Jennifer Lopez, o que você achou daquilo? Que ela Photoshop, que todo mundo ficou discutindo, do tipo, porque ela fez Photoshop, ela não me representa. A gente já estava conversando sobre isso um pouquinho antes. Vamos recapitular a nossa conversa. Não, o que eu acho é assim, difícil... Até ingênuo da nossa parte pensar que uma profissional do porte da Jennifer Lopez e que tem linhas de beleza vai lançar um produto de cuidados para o corpo e vai colocar lá uma bunda, sei lá, toda furada ou... Ela tem uma bunda maravilhosa. Ela já tem. Né? Mas ela vive pro corpo. Muitas pessoas falaram ali, a bunda do lado esquerdo, que eu fiz a bunda eu vi, sem cor, sei. Né? Eu já estou muito satisfeita com aquela bunda. Eu também. Eu também. Eu sou desse time. Eu sou desse time que super admira a Jennifer Lopez. Eu também. Nossa, pela garra dela, também, sabe? Por Porque tudo. Não só por ela ser linda mesmo, mas... Não é só porque ela tem dinheiro, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e é desleixada. Eu acho que... Eu nem sei se é desleixada, mas talvez não dê importância para isso. E tudo bem também, né? Não dê importância para essa coisa física e da aparência. Mas esse é um comentário recorrente, quando a gente coloca alguns posts que colocam uma pessoa que está em evidência, um artista, enfim. Quase sempre vem esse comentário. Assim é fácil, com o dinheiro dela é fácil. Uhum. Na verdade, não é fácil para ninguém. Tendo dinheiro, não tendo dinheiro. Dinheiro ajuda? Não tenha dúvida nenhuma. Claro que sim. Dinheiro super ajuda. Mas ele não resolve. Ele não vai lá fazer o exercício por você. Não. Ele não vai se alimentar por você. Ele não vai fazer escolhas por você. Se fosse assim fácil, a gente não teria
Não teria gente com dinheiro que tem depressão ou que está precisando de... Não sei, não tem nada a ver com dinheiro, é muito mais do que isso. Quantas pessoas multimilionárias não conseguem, enfim, salvar seus familiares, né? Isso. De uma doença e... Bem pensado. Então... o que me espanta um pouco, que eu acho que a gente estava conversando antes também, que a gente tem que fazer um clube da Luluzinha, né, das mulheres maduras, e eu levanto essa bandeira mesmo. Eu sou assim, faço procedimentos como você faz, como você fala que você faz, eu sou super sincera, sou a favor, acho que toda mulher tem que se cuidar. Enfim, que muito desses comentários agressivos, eles vêm de outras mulheres maduras. É isso que eu fico um pouco assustada. Porque as mulheres, elas precisam se unir, e principalmente em relação à maturidade, porque a gente tem aí uma demanda muito maior de vários problemas que começam a despontar, como você listou. É o que eu estava te falando, eu acho que a gente coloca num balaio só, todas as idades a partir dos 50 anos, né? E com o aumento da expectativa de vida, acho que a gente precisa fatiar um pouco. Né? Eu tenho dito que eu estou na infância do envelhecimento, porque eu tenho para mim que depois dos 65, talvez 70 anos, as coisas que hoje são importantes, eu não vou estar nem aí para elas, entendeu? Outras entrarão nesse lugar, né? Outras preocupações, outras prioridades, inclusive. Então, mas eu acho que eu me perdi. A gente estava falando como que essas mulheres que entram... Crítica, né? Das críticas, isso. Das críticas. Eu percebo que é talvez uma coisa cultural e geracional também. Porque, inclusive nesse filme, né, da Emma Thompson... Emma Thompson, né? Não. Emma... essa. Eu sou péssima de nomes. Esse filme Boa Sorte, sei. Né? Léo Grande. E aí, o que acontece? Você assistiu o filme? Não assisti ainda. Bom, a sinopse você sabe, né? Uma mulher que fica viúva e que nunca teve um orgasmo na vida e que, X tempo depois da viuvez, ela resolve contratar um garoto de programa para ir em busca do seu orgasmo. Claro, sim. E aí vai ficando evidente com o passar do filme, né? Não vou entrar em nenhum detalhe também para não ser um super spoiler, mas vai ficando evidente que é muito difícil para uma pessoa que tem uma rigidez tão grande, né? De dentro para fora, vai conseguir relaxar e ter um orgasmo, né? Porque é o tempo inteiro desse jeito, é um controle muito grande. Então, eu acho que essas pessoas que pulam rapidamente, né, quando você coloca lá um post, para fazer uma crítica, eu imagino que muitas dessas críticas sejam para elas mesmas. Eu imagino que elas não se permitam determinadas coisas, então elas acham ridículo nas outras pessoas. Eu acho que existe também uma outra questão. A gente não tem exemplos de envelhecimento. De envelhecimento saudável, de mulheres que fizeram procedimento, que tem exemplos, como a Candice fala, portfólio sabe? De mulheres que envelheceram. Porque a nossa geração, qual o exemplo que a gente tem? Como é que era a sua avó? Salvo algumas exceções. Já tem a Jane Fonda. A Jane Fonda é lá longe, ela tem muito dinheiro, ela é outra hollywoodiana, tal. É uma Jennifer Lopez. Vamos falar no nosso dia a dia aqui. Como é que era a sua avó? A minha avó era aquele post que eu fiz, comparei eu com a minha avó. Sim, era uma senhora de 52 anos. A minha avó era bem assim. Então, qual que é? Nós somos... Ela era uma força de trabalho. Isso. Né? Então, eu acho que isso é super cultural, principalmente no Brasil, que é um país de imigrantes, enfim. É uma força de trabalho e isso... vem à frente, inclusive da vaidade, né? Em muitas gerações ou em muitas, enfim, em muitas famílias. A minha avó sempre trabalhou muito, tinha muitos irmãos. A família da minha mãe é de Santa Catarina, mas a minha avó e alguns dos irmãos foram morar no Rio Grande do Sul. E aí toda a família ia para Porto Alegre para se tratar nos hospitais de Porto Alegre, porque
no fim ficava mais perto ir para Porto Alegre do que para Florianópolis, né, geograficamente falando. E a casa da minha avó sempre fervilhou de pessoas. Também as pessoas vinham para ir no jogo do Grêmio, porque eram todos gremistas fanáticos. Minha avó, inclusive, ia no jogo. E isso, então, essa coisa do trabalho, do trabalho braçal e de sustentar a família e de agregar todo mundo, sempre esteve na frente dessas questões. Vou dizer da vaidade, mas não é só da Acho vaidade, que não é só do da autocuidado. Autocuidado. Né? Do autocuidado. Sobrava pouco tempo, mas também não tinha acesso. Não era prioridade. Né? Era visto como uma coisa, como uma fraqueza, eu acho. Naquele mesmo post eu falo assim, no singelo, um passo de skincare que a minha avó fazia, ela falava que ela desejava ter mais produto para cada tipo, para cada área do rosto e tudo mais. Eu acho que existem as duas coisas. Vamos imaginar o dia a dia de uma mulher dessa que não tinha aspirador de pó, que não tinha máquina de lavar, o tempo que ela tinha para lavar, a gente perde um tempão, né, para lavar um monte de roupa. Imagina uma família inteira grande, você tendo que lavar um monte de roupa, tendo que varrer a casa, cuidar da família, cozinhar, era muito tempo. Minha avó tinha uma loja, era costureira, meu avô era alfaiate, era tudo junto à loja com a alfaiataria no fundo. E aí a casa desse jeito que eu tô te contando. Bom, tudo isso da família da minha mãe. Da família do meu pai, do mesmo jeito. Meu avô tinha um açougue, era açougueiro. A minha avó sempre trabalhou com ele a vida inteira. 4 filhos, a família sempre morou todo mundo perto. Mas essa avó, mãe do meu pai, ela era mais vaidosa. Ela fazia o penteado, né? Ela, inclusive, tinha o cabelo grisalho. Às vezes, ela até fazia aquela rinsagem meio lilás, assim. Ah, sei. E ela fazia o penteado e ela dormia com uma... Sabe aquelas cuecas daquele tecido antigo? É uma meia, não é? Tipo uma meia, né? Sei, Só sei. que eu acho que para não ser tão apertado, ela comprava a cueca para fazer esse trabalho. E aí ela dormia com aquilo. Às vezes eu pensava, acho que a avó dorme sentada, porque o cabelo ficava... Não, minha avó dormia de bob. Você já experimentou dormir de bob? Já. Gente, você fica... Nossa, é a coisa mais estranha. Não, quando eu era adolescente, não existia essa coisa de assumir cabelo crespo, Não né? tinha, porque meu cabelo é que nem o seu, sabia, né? É igualzinho. Meu cabelo é igualzinho o seu. O meu não era tão fino, ele é bem mais fino hoje. Depois dos filhos e principalmente na menopausa ele foi ficando mais fino. A grossura do fio mesmo, né? A espessura. Sim. E mais arrepiado também. Mas enfim, eu não gostava de ter cabelo crespo. Ninguém gostava. Ninguém tinha cabelo crespo. Colocava aquele bob aqui, né? Isso. Fazia a touca. Colocava o despertador. Eu tô me vendo. No meio da noite para virar a touca. Ai, nossa. Entendeu? Eu lembro, e ficava um grampo pra cá, um grampo pra lá. Era gente, assim. E ficava um negócio aqui, assim, né? E o mais legal é quando você conseguia fazer. Você ia pegando prática. Você ia pegando prática. Aí você ia fazendo aquele negócio, ó. Você ia pegando prática. Depois teve a moda, que eu acho até que... Não sei se veio com a Glória Pires, no Dancing Days, ou depois com Cabocla, sei lá. Sei. Mas depois veio o negócio de fazer os crespinhos. Bigodinho. E um monte de gente fazia. Bigodinho bigodinho, suporte permanente. Isso. Só que aí as pessoas tinham a franja lisa com o cabelo crespo, né? Que era isso. Era assim. Então, mas enfim, a diferença entre as avós era essa. A minha avó Conceição, que é mãe do meu pai, era mais vaidosa, embora no fim tudo girava em torno da família e do trabalho do meu avô, né? As duas, nesse caso, nenhuma das duas tinha, assim, uma carreira delas, uma vida própria, algo a sonhar e a almejar com o futuro, né? Isso não existia. A vida delas era aquilo mesmo, era voltada para a família, para o trabalho, era o que elas... Eu não vou dizer me conformar, sabe por quê? Porque eu acho que a felicidade, ela não é igual para todos. Acho que dizer que a mulher que cuida da casa, dos filhos, não tem propósito. Porque às vezes o propósito dela é aquele. Não concordo nem um pouco com isso. Eu Você já ouviu isso? Já ouvi.
falar sobre outras mulheres, né? Porque eu nunca tive esse dom, assim, de cuidar da casa. Mas eu acho maravilhoso quem tem essa capacidade, sabia? Porque... Eu também acho. Você sabe o que eu admiro? Eu admiro muito, Eu admiro porque, muito. na verdade, a minha cabeça, ela fervilha demais. Quem me dera, Você é impaciente, assim... Dris? Não, eu não sou impaciente, mas eu penso muito, entendeu? Eu não sei. Eu nem sei explicar, mas a minha cabeça fervilha. Se eu ficar anotando tudo que eu penso... Eu sou inquieta. Eu tenho uma inquietude. Eu acho que é isso que me define. Eu não seja impaciente. Acho que eu já fui impaciente, mas eu sou inquieta. De repente me dá um... Eu falo, não, eu preciso fazer alguma coisa. Em geral, eu sou bem paciente até, mas tem alguns momentos, tipo com fome, ou no café da manhã. Você é mal-humorada quando você tem fome? Sou. Meu marido é assim. Não, meu marido, ele é um amor. Não. Quer ver ele mal-humorado é quando ele tá com fome. Não, pensa numa irritação, é o seguinte. Jura? Eu estou irritada porque eu tô com fome. Nem me dei conta ainda, né? Que eu estou com fome, por isso estou irritada. Por favor, pega umas uvas pra Adri. Não, pensa nesse momento assim. Aí estou vivendo isso. Aí o Marcelo fala assim pra mim, você tá ficando com fome? Gente, aí eu quero enforcar esse homem na hora que ele faz isso. Eu penso, gente, ele já sabe que eu tô com fome. Pra que ele tá me Vamos comer, né? Vamos comer. E de manhã cedo também, eu demoro um pouco pra, sabe, pegar no tranco, assim. Eu, de manhã, eu gosto de... Eu tenho que ter... Eu separo 40 minutos, 45 minutos, porque eu gosto de devagar. Então, eu levanto mais cedo do que eu podia levantar para eu poder já, sabe, ir tomando meu tempo, fazendo meus ovinhos com alho poró, meu suquinho, e aí eu fico vendo o meu noticiário, batendo papo, eu gosto. A gente fica bastante tempo na mesa do café da manhã, se não tiver um compromisso logo, assim, né? Porque, na verdade, a gente fica bastante tempo à mesa, conversando. É gostoso, né? Eu adoro. O Marcelo fala e eu também. Então... É bom, isso é um momento que a família se reúne, né? Sim, os meninos também são bem falantes. Um mais que o outro, mas no fim... Você tem o quê? 2 meninos? 2. Um de 26 e 22. Quase 27 e quase 23, porque os 2 são de setembro. Gente, eu não acredito. Meu filho tem de 23 e um de 21. Às vezes eu olho pra ele e falo, não acredito que eu sou mãe desses meninões, assim. Desses homens, porque já são homens. São homens. Mas a gente, voltando ao que a gente estava falando, então como a gente não teve esse exemplo de envelhecimento, é muito difícil para as outras mulheres enxergarem com naturalidade o que é envelhecer. Sem contar que a gente não aprende o que é envelhecer. De repente, o envelhecimento, ele bate a sua porta. Sabe que uma coisa legal do Viva a Coroa, que eu até tenho recebido mensagens de mulheres mais jovens que estão se inspirando, né, no Viva a Coroa, que eu criei pensando em pessoas da minha faixa etária, mas não só tem uma boa fatia lá, que é 45, 55, e aí eu não sei dessa fatia quem é 45 aos 50, né, porque é dessa forma, mas também recebo essa mensagem, nossa, eu já estou me preparando, estou adorando o que eu estou ouvindo, porque não é uma coisa muito conversada em casa, então, acho que esses perfis, né, os nossos, enfim, vários outros do Clube da Luluzinha, que você falou, também são uma super ajuda para essas mulheres, né, e eu acho muito legal, assim como as jovens conseguem falar de sexualidade, de libido, de masturbação, coisa que... Nossa, é impensável, né, falar pra a gente. Mas as jovens falam hoje, então, sei lá, meio que... Mas elas não falam sobre menopausa e muitas nem sabem o que falam. Elas não falam porque também está muito longe, né? Eu acho que é difícil você falar de uma coisa que está longe da sua vivência. Mas não precisa falar, só de entender o que vai acontecer. Você entende? Claro, mas aí eu acho que é a gente que tem que contar, né? Sua mãe falava sobre menopausa com você? Sobre nada de nada. Nesse sentido. Nesse sentido. Eu perguntei uma vez pra minha mãe, você já entrou na menopausa? Eu acho que não, nunca tive fogacho. Falei, mãe, mas menopausa não é só fogacho. Não, nem de sexo, nem de menopausa, nem de usar camisinha ou não, enfim. Não eram assuntos que se falava em casa, pelo menos na minha casa, né?
Eu acho que é a grande maioria, mas posso estar enganada. Talvez algumas casas fossem mais liberais, sei lá. Como é que você enxerga o envelhecimento no Brasil para a mulher? Talvez pior do que alguns lugares, porque a gente dá muito valor à questão estética, né? Então, como o Brasil é muito grande, talvez isso seja mais até difícil em lugares que o corpo está mais exposto, sei lá, cidades que tem praia, enfim. Assim como em alguns lugares dos Estados Unidos e da Europa também é um pouco assim, né? Ah, é? Normalmente nos lugares onde o corpo fica mais exposto, essa coisa da vaidade é mais valorizada, assim. Eu acho o Brasil é meio que campeão também, né? Em cirurgia plástica, tá ali no ranking A gente tem lá na aí frente. uma dicotomia, né? Que a gente, ao mesmo tempo que a gente valoriza o corpo, a beleza, só que quando chega no envelhecimento, muitas nos atacam porque a gente está querendo se cuidar. Olha isso. É verdade. Mas é que nós não somos ensinadas a ver beleza fora de um padrão que a gente assistiu a vida inteira, que é o padrão Forever Young, né? Tanto que até para adjetivar as coisas a gente usa, né, novo e velho para coisas positivas e negativas, né? Então a gente não está acostumado a olhar um corpo que não tem mais tanto colágeno e ver beleza nele, né? É difícil para nós, né? A gente tem que fazer esse exercício. E isso eu também acho, até fiz uma coluna para Vogue falando sobre a Barbie, porque a Jane Goodall recebeu uma Barbie de homenagem, né? E também a Ars Apfel, enfim, tem agora essas Barbies em homenagem. E aí eu falei, bom, no mundo da Barbie não existem rugas, né? Nem a Barbie da rainha, que foi uma Barbie feita para a celebração dos 70 anos de reinado, tem rugas. Ela tem o cabelinho branco, ela tem a coroa de rainha, mas ela não tem nenhuma ruga, aquela Barbie. E aí a minha provocação foi essa, né? No mundo da Barbie não existem rugas. Por que eu acho isso? Talvez, se as crianças em algum momento tivessem, no meio das suas bonecas todas, né? Alguma boneca que tivesse rugas, que tivesse traços de envelhecimento, talvez cabelo grisalho, porque veja, a Barbie, ela pode ter patins, ela pode ter avião, ela pode ter Moto, bicicleta. moto, aí ela tem uma espreguiçadeira do não sei o quê, aí ela tem uma máquina fotográfica, aí ela tem o cabelo loiro por aqui, a outra é morena, agora tem a oriental, tem, A negra. enfim, né? Mas rugas jamais. Interessante. Então, né? Mas talvez, então, se as crianças em algum momento da vida pudessem ter também uma boneca com rugas, talvez elas não achassem tão ruim quando esse momento chegasse, ou tão estranho, né? A aceitação do envelhecimento na parte estética. Porque a gente ouve a vida inteira, né? Desde criança e a gente continua repetindo até hoje. Envelhecer é uma merda. Essa é uma frase... envelhecer é uma merda. É uma frase que, sei lá, a gente ouve o tempo inteiro em todas as rodas, né? Tipo, deu uma dorzinha aqui, envelhecer é uma merda. Ou então, sei lá. O cérebro vai entendendo que aquilo é normal, né? Que realmente vai acontecer isso. Que Vamos evitar envelhecer, né? Por isso que eu acho importante a gente falar. Vamos evitar envelhecer. Mas por isso que eu acho importante a gente conversar sobre longevidade, porque a gente está seguindo no futuro o que a gente espera, e já nasceu, inclusive, a pessoa que vai viver até 150 anos, né? A gente tem que parar para pensar que a gente vai estar mais tempo envelhecendo do que na juventude. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Pois é. O que a gente vai fazer da nossa Fora vida? que, assim, a cada 21 segundos nasce uma pessoa 50 a mais, né? Então, assim, está na hora do mercado olhar, né, para a gente como, afinal de contas, um target de consumo com mais prioridade. Sem contar que a gente retém
a gente tem posse maior do dinheiro. Sim, e vai ter mais ainda, porque nós vamos ser um volume maior de pessoas, né? E também tem, não só o dinheiro, mas eu acho que é a questão de saber o que quer, de saber as prioridades, né? De gostar de viajar. Então, eu acho que a gente continua gastando em várias coisas que a gente sempre gastou e aí vai agregando outras, né? A gente não para de gastar nas coisas antigamente. Você gasta mais até em coisas gostosas de viagem, de restaurante. De drinks, enfim. Isso. Claro que nós estamos falando aqui do nosso universo super privilegiado. Sim. A gente sabe que existe uma diferença muito grande, principalmente no Brasil, né? Uma distância muito grande entre as pessoas, mas bom, essa é a nossa vida e é assim que a gente vive. E vamos celebrar isso, né? Claro, ajudando quem precisa sempre, mas essa também é uma questão, né? Que sempre, como a gente estava falando do dinheiro que aparece nos comentários, tem isso, né? Outra questão é que, assim, se percebe nitidamente uma mudança relativa ao envelhecimento, à longevidade, como as pessoas têm se reinventado a partir dos 40, 45, 50 anos. Pessoas que tiveram profissões por uma vida inteira, que de repente falaram, não, eu não quero mais isso. Mudanças de carreira, a pandemia veio também para mudar isso. E isso vai demandar uma dedicação. Por exemplo, se eu começar um trabalho, eu comecei o Drica Divina, né? Aliás, o Drica Divina eu comecei lá para 2018, 2019. Mas focar em beleza com 45. Então, eu vou ter que falar muito mais tempo, eu tenho que me dedicar novamente a uma carreira. Sim. Essas pessoas é a mesma coisa. Então, não é que antigamente as mulheres, as pessoas, elas se aposentavam lá com 50, 60 anos. Hoje em dia, não. E se aposentavam. E se aposentavam mesmo, né? Exatamente. Meu avô sentava no sofá para assistir. Que bom, né? E que bom que a gente pode ter várias vidas dentro de uma, né? Nossa, é maravilhoso. Não é? Assim, sei lá, de repente, de verdade, eu penso, gente, eu acho que eu nasci para fazer isso que eu estou fazendo hoje, porque finalmente eu me sinto tão... precisava ganhar mais dinheiro. Né? Mas eu chego lá. Mas eu me sinto muito, assim, gratificada mesmo por esse lugar, sabe? De estar conversando com tantas mulheres, de poder ajudar, de poder ser ajudada e conhecer tanta gente bacana. Realmente, e poder estudar, né? Coisas novas, porque esse mundo se abriu para mim, ele não existia. Inclusive as coisinhas de tecnologia, né? Que a gente aprende depois que precisa lidar com isso, né? Você tem que se virar. Então, eu era muito, assim, exibida quando eu era criança, sabe? Porque eu fui, de um lado, a primeira neta até os meus 3 anos, mas a minha irmã nasceu quando eu já tinha quase 6. E do outro lado tem uma prima, mas que ela morava um pouco mais distante. Então, eu reinava, né? Nos primeiros 3 anos eu reinei absoluta. E eu me lembro que eu cantava as músicas do Roberto Carlos todas, e, enfim. Você fazia show? Fazia show com a família. E conversava com os adultos como... Né? Minha mãe tem várias histórias engraçadíssimas sobre isso, porque eu ficava ali na roda me achando que... Sabe? Adulta. Né? E aí, eu acho que eu fui perdendo isso com o passar do tempo, sabe? Acho que alguns tombos assim que a gente leva, eu fui me encolhendo, eu fui ficando um pouco mais séria, eu sofri assédio sexual no trabalho mais de uma vez. Jura? Sim. Como que foi isso? Foi muito punk. Foram algumas vezes, mas assim... teve uma que a pessoa correu em volta da mesa. Tá brincando? Não. Jura? Juro. E numa época... E sabe o que acontece? Eu diminuí o problema para mim mesma na época, sabe? Sei. Eu nunca denunciei nada, enfim, já foi.
eu superei, e também não é que a pessoa tá fazendo esse mal para outras, porque também já não, nem tem essa condição mais. Sei. Mas E aí você foi se encolhendo. eu acho que alguns tombos, assim, eu fui. Alguém Claro, foi eu dizendo só pra... posso dizer isso hoje olhando para trás, né? Alguém disse pra você, te repreendeu? Ah, muito, porque assim, eu sempre tive, né, boa aparência e as pessoas às vezes te diminuem porque você, né, Sei. tem boa aparência. Eu tô me né? identificando com você. Você, Tô me identificando. né, você é tida como burra, você é tida como alguém que, sei lá, usa o seu charme para conquistar as coisas. Se não tivesse aquilo, não seria nada. Sabe? Uhum. E puxa, não é nada disso. Não é nada eu disso. sempre trabalhei muito, desde os 18 anos. Eu também. Então, você vai ficando num lugar assim Que não é seu, mas você de injustiça, injustiça, né? Uma isso. coisa que você vai. E você começa a associar, não sei se você se sentiu assim, você começa a associar que ser extrovertida, ser alegre, ser essa mulher exuberante é ruim, É feio. é feio. É feio, exatamente. E eu acho que eu fui me encolhendo. Também, como eu trabalhei em empresa grande um bom tempo, tem essa coisa de você não poder ser tão feminina, né? Quer dizer, para mim é difícil eu não ser feminina, porque eu sou assim, Certo. né? Mas eu me lembro que eu usava roupas muito mais sérias. Você usava muito preto, bege? Preto, bege, terninho. Terninho. Né? Agora, eu adoro um conjuntinho, pra falar a verdade. Eu amo porque, tipo, já tá pronto. Ai, eu amo né? conjuntinhos. amo Eu sou conjuntinho. adoro monocromático, assim. Tipo, sabe? Aí você coloca só um mas negócio. hoje é outro estilo, né? A gente, sei lá, coloca uma bossa ali e tal. Tem umas sandálias coloridas, sandálias. Você joga uma sandália acessório, de uma... tá vendo que você tá com um colar incrível, eu amo. Um balangandã A gente não também. tinha. A gente não se permitia muito. Se permitia né? muito. Por quê? Porque você não podia brilhar. Né? Porque de repente, você tá saidinha, você tá não sei o quê. Enfim. Então, eu acho que tudo isso, né? Como eu disse, eu só posso me dar conta disso hoje porque, bom, primeiro que eu tenho 20 anos de terapia e de repente comecei a me autoanalisar e olhar para trás e pensar, olha, porque de repente hoje de novo eu sou extrovertida, né? Eu faço os vídeos, eu gosto de encontrar as pessoas. Tem pessoas que me encontram, tem uma vizinha no condomínio onde eu tenho casa na praia, que ela falou, nossa, mas Adri, desde que você começou o Viva Coroa, você é outra pessoa, não te reconheço mais. Ela tá é bom ou não é, né? Não, é bom, é bom. Não, é bom, mas ela fala, será que pra ela é bom? Não, ela tá fazendo um elogio, entendi. ela tá dizendo, né, você ficou mais alegre, você vem conversar com a gente, porque de repente se as pessoas não vinham falar comigo, eu não ia, sabe? Sei. Ficava lá na minha cadeira de praia e tal. Agora eu vou lá cumprimentar todo mundo, pergunto do neto, é assim, então acho que eu fui recuperando, assim, essa alegria, e acho que o Viva Coroa tem um papel importante nesse... Você tá no seu lugar. Nesse novo desabrochar, assim, né? E é tão bom poder fazer isso depois dos 50, né? Acho que é um super presente. Eu encontrei isso, eu acho que é exatamente o que você falou. Eu estou onde eu sempre deveria ter estado. Sempre. Eu não sei em que momento que eu me perdi. Eu olho para trás e já exatamente eu tenho essa percepção igual, assim, que eu comecei a ser repreendida, eu fui me encolhendo, aí você sabe que eu tive um casamento, né, uma relação tóxica, e também foi me reprimindo, e tudo isso foi... juntando, minando né? Tanto é que a Adriana é outra pessoa. Você acredita? Tipo, minha mãe fala Adriana, eu falo, mãe, não é Adriana, é Drica. Ela fala, mas é claro, eu sei, eu entendo, é a Adriana. Claro, mas eu olho, é outra pessoa. Eu sou a Drica hoje. Parece louco. Eu já conversei isso com a minha terapeuta. Eu falei, eu não sou a Adriana. A Adriana é uma outra mulher. Porque você associa com aquilo, né? Com aquele momento, com aquele passado que você não quer mais. Quer falar sobre esses... Você pode falar sobre esses assédios? Posso falar, já fiz até post sobre eles. Teve um que eu fui almoçar com um grupo de colegas, né, numa empresa que eu prestava serviços, e
E aí eu peguei carona com um deles para voltar para a empresa e aí baixei o negócio lá do Sei, o quebra-sol quebra-sol lá e passei batom, coloquei não sei o quê. Aí quando a gente chegou, o cara falou, então, quando que a gente vai jantar, não sei o quê. Não, a gente não vai jantar. Ele já tinha, na verdade, me convidado uma vez antes desse almoço, fazia tempo, eu já tinha descartado. E, mas como? Você fica aí provocando. Eu falei, provocando o quê? Não, pensa que eu não sei que você está passando batom. Sabe essas coisas? Ai, meu Deus. Bom, e aí, claro, minguaram os trabalhos nessa empresa depois disso, né? Sim. E esse outro que eu falei que foi bem mais grave, eu, enfim, trabalhava nessa empresa, tinha um cargo bacana, saí de férias e quebrei o pé. Tipo, 3 dias das minhas férias quebrei o pé. E aí fiquei de molho, não sei o quê, super chateada que enfim perdi as férias. Até tentei voltar a trabalhar, mas tinha uma pessoa trabalhando no meu lugar durante as férias e tal. Bom, aí terminou minhas férias, no dia que eu voltei, tinha acontecido esse episódio aí de correr atrás da mesa. Já tinha antes? Tinha, mas eu descartei a importância daquilo. Você diminuiu a importância? Não, e também não aconteceu nada, Sei. porque eu não deixei acontecer nada, né? Mas aí foi antes das férias. Aí quando eu voltei, no dia que eu cheguei lá, tinha outra pessoa trabalhando, que não era minha colega, que estaria lá dando uma força, né? E aí eu fui chamada, então, para dizer que eu estava dispensada. E para mim foi um choque. Você acha que tem, claro que tem tudo a ver Sim, com o foi fato um super de você choque. ter... Foi um super choque. Eu falei, mas tem uma pessoa no meu lugar, não sei. Mas é que o seu inglês não é bom o suficiente. Bom, mas era só avisar, né? Que eu intensificava o meu inglês. Você já estava há bastante tempo na empresa? Já estava há bastante tempo. Em outras áreas antes. Não importa. O fato é que o cara correu atrás de você na mesa. Não, essa pessoa mesa. teve processos, né? É que falando assim... foi muito humilhante. Nossa. Foi muito humilhante porque eu falei, não, mas a gente sabe por que eu estou sendo mandada embora, né? Não, eu não sei. Como assim? Então, assim, no dia que eu fiz o post, eu chorei, inclusive, porque eu, né, ali vivi tudo, contei coisa com mais detalhes e tal. Mas como eu conheço outras pessoas que conhecem outras pessoas que trabalharam naquela época, eu não quis falar nome e tal, mas porque também não tem muito sentido hoje em dia. Mas foi uma coisa que me marcou, sabe? Eu chego à conclusão que tem muitas mulheres, mas mais do que a gente imagina, de que uma maneira ou de outra, ou tem um relacionamento tóxico, ou sofreram algum abuso sexual quando era criança, ou quando mesmo na adolescência, ou que sofreram algum assédio. É incrível isso em relação às mulheres. É incrível. Porque sabe que eu acho que tem uma coisa incrível que a gente... Chega só um pouquinho. Sabe que eu acho que tem uma coisa incrível que a gente se sente de alguma forma responsável. É uma loucura esse negócio, entendeu? Mas a gente se sente de uma forma responsável pelo assunto, pelo problema, como se você tivesse criado o problema pelo seu jeito de ser. Porque você é assim. Isso! Talvez aí venha aquela remeta àquela que você falou, que a gente estava falando no começo. Você é extrovertida? Será que eu sou assim porque eu estou extrovertida? Porque eu sou falante? Como isso desse o direito da outra pessoa te assediar. Exatamente. Eu tenho um post que eu vi que nem me lembro agora onde, no momento lá daquele... anestesista, né? Que do anestesista. Caso, horroroso. Horroroso. E aí teve um post de alguém segurando um cartaz dizendo assim, agora alguém vai falar que era a roupa que ela estava usando? Muito bom. Sabe? E, nossa, aquilo me pegou muito, porque assim, é sempre uma vontade de achar, né, na gente a provocação. Como se os homens não pudessem se controlar, porque afinal de contas você... né?
Você tava com uma saia curta? Sei lá. Sei lá, não importa. Qualquer coisa qualquer vira motivo, coisa. né? Até o seu jeito de ser, se você sorrir. Então, a mulher fica nesse campo, né? Nesse lugar. E a gente precisa mudar isso. É muita luta ainda, viu, Dri? Muita luta. E aí eu concordo com você que a gente precisa ficar, né? As mulheres precisam ficar unidas mesmo. Eu acho. Porque a gente precisa contar umas com as outras, né? E eu acho que ensinar os nossos filhos. Às vezes os meninos reclamam que eu tô um pouco mais chata, entre aspas, agora, com o Viva a Coroa, porque tem várias coisas que eu não deixo passar mais. Eu também sabe? não deixo. E eu acho mesmo que eu fiquei um pouco mais intransigente sobre alguns assuntos, simplesmente pelo fato de que agora eu tenho mais informação. Isso. Sabe? Eu convivo mais com mais mulheres, eu recebo muitos directs. Eu vejo pelo que as pessoas estão escrevendo que aquilo ali é sincero, entendeu? É a vida delas. Para as coisas positivas e para as negativas. As pessoas se abrem com umas coisas que você fala assim, meu Deus, essa pessoa está confiando muito em mim, porque, né? Como é que ela pode estar me contando uma coisa tão íntima? E as pessoas contam mesmo, né? Elas precisam desabafar, elas precisam falar, e a gente é esse canal para esse canal, isso é muito bonito. É muito bonito. Né? Eu já alguns posts, alguns directs, já me emocionei. Eu mostro, falo, gente, que lindo isso. A pessoa divide um momento tão íntimo dela. E às vezes você fica meio de mãos atadas, que você fala, e o que eu faço, né? Sim, sim. E você percebe que... Eu acho que quando... Eu não sei se você sentiu isso. Quando a gente começa a gente tem uma missão ali, né? Um propósito. Super. Que é de servir essas mulheres. E servir no sentido de informar, de compartilhar emoções, dicas, enfim. E no começo eu me surpreendia porque, como você falou, eu hoje em dia sou muito mais informada. Com o passar do tempo, eu ampliei essa minha visão, que vai além da minha bolha, e entendi que tem muito mais mulheres sofrendo do que a gente imagina. Que a gente tem que sair um pouco do nosso universo e entender que tem muita gente que sofre calada. Sim, por isso que a empatia é tão importante, né? Você conseguir se colocar no lugar daquela pessoa e dizer, nossa, imagina o quanto essa pessoa está sofrendo nesse momento, que ela não consegue não se expor tanto, né? Como as pessoas que denunciam, enfim. E aí vem aquelas coisas das denúncias antigas que demoram para acontecer, as pessoas acham que a pessoa está sendo oportunista porque está no momento... De repente não, né? Foi o único momento que, vendo tantas outras se manifestar, porque agora nós temos mais coragem, né? Nós estamos mais respaldadas, eu acho que até por nós mesmas, né? Umas respaldando as outras, enfim. Então, isso é legal também, porque está dando espaço para as mulheres trazerem suas questões, né? De traumas, tudo isso que você falou antes, de muita coisa que a gente não tem ideia, né? Que acontece na casa ao lado, né? Esse é o lado bom das redes sociais, que a gente consegue dar voz a muita coisa, que antes ficava calada, como, por exemplo, falar de envelhecimento, de longevidade, de menopausa, de problemas, enfim, de relações. E aí, a gente tem aí o etarismo, que era uma coisa que eu queria conversar com você, que a gente até estava falando de um post da Silvia Ruiz, que é sobre o que é etarismo. Então, você fazer procedimento, pintar o cabelo, ir contra a sua idade? Sim, mas não podemos entrar na ditadura do que é envelhecer. E tem aquelas frases do tipo, quando eu chegar na tua idade eu quero ser como você. Que para mim, eu não enxergo isso como etarismo. É o que a gente estava falando de referência. Se a gente nunca falou de envelhecimento, nunca falamos de menopausa, como é que esse jovem vai poder... Como é que ele vai chegar para você e falar assim, ele enxerga que essa frase, ela está te elogiando, ela não tem intenção ali. Sabe o que eu acho que... Eu tenho pensado bastante sobre isso, porque é a primeira vez que a gente está vivendo isso, então, né? Isso. E aí, pensei agora uma coisa assim,
existem os professores que te marcam, porque eles ensinaram de um jeito que você aprendeu aquilo para a vida, e que é muito legal, né? E existem os professores que são tão chatos que você não quer mais nem saber daquela matéria, né? Isso aí. Então, a gente não pode ser esse professor tão chato. Concordo. Né? Nós que estamos nesse lugar, que já temos essa idade e que podemos ser as pessoas que se ofendem ou não com esse tipo de elogio, tudo bem, a gente pode ensinar, olha, não é o elogio ideal, não precisa o mas, para antes do mas, né? Mas também a gente não pode fazer com que a pessoa se sinta mal o suficiente de nem tentar mais elogios, de nem te abordar mais, porque não dá para perder a espontaneidade, né? Então, acho que cabe a nós, que já somos 50 a mais, ensinar de uma maneira bacana, de uma maneira delicada, de uma maneira que acrescente. O que é etarismo para você? É o preconceito contra a idade, contra o envelhecimento. Mas no dia a dia? Etarismo para mim no dia a dia é uma pessoa não ter mais emprego porque ela tem 50 anos. Entendeu? Ela concorrer a uma vaga com uma pessoa de 35, 40 anos, ter as mesmas qualificações. Ou às vezes até mais. Ou às vezes mais, porque tem mais experiência e não conseguir o cargo. Isso eu acho um grande exemplo de etarismo. Ou de você não poder mais usar determinada roupa, ou cabelo, ou tipo de maquiagem, né? Ou acessório que é grande demais, é isso demais. Não pode usar né? rosa. Não tem mais, não é mais para sua idade. Isso. Entendeu? Isso eu acho um super etarismo. Aquele pelotão da elegância me irrita, do tipo, mulheres elegantes não usam cabelo comprido. Eu fiz esse post outro dia. Eu não vi esse. Não, eu quis matar a menina. Primeiro ela tem 15 anos, sei lá, com cabelo aqui, e falando, mulheres elegantes não usam cabelo. É o pelotão da elegância. Isso pra mim é etarismo. Sim, sim, total. É um super etarismo, porque tá colocando ali um conjunto de regras baseado na faixa etária da pessoa. Eu sempre digo, eu não dormi com 49 anos e acordei outra pessoa com 50 na manhã seguinte. Boa, maravilhoso. Sabe? Eu sou a mesma pessoa que foi dormir ontem com 49, né? Então, eu continuo gostando das mesmas coisas que eu gostava ontem, né? Claro, a gente tem um bom senso. Com o passar do tempo, de repente, eu detesto essa gordurinha daqui que eu tenho. Sei. E aí, sei lá, de repente eu escolho mais coisas que tem uma manguinha até aqui. Ou quando é aquele mais nadador, eu adoro, porque eu gosto dos meus ombros. Então, daí eu assumo a tal da gordurinha. Uma coisa tem que compensar a outra, Sei. né? Mas aí é porque você mesmo olhou e você quer colocar atenção no que você acha que você tem de mais bacana, né? Não porque não cabe mais para sua idade. Né? Porque, na verdade, com 30 eu já não gostava disso aqui. Então, não é porque eu tenho 56. E assim, a gente não... A minha cabeça, salvo algumas exceções, ela continua jovem, ela continua fresca, ela continua ágil, ela continua mais ativa ainda, porque eu desejo muito mais coisa, eu tenho mais pressa de viver. Você não sente isso? Tem mais pressa? Eu sinto essa pressa, tipo, eu não posso perder tempo. Ou para mim, hoje em dia, não me faça perder tempo. Tem as duas coisas. Eu tenho, uma sensação, né, de que tem que aproveitar o tempo que está aqui, né, viver no presente, todas essas coisas. E também tenho uma sensação de que para viver o momento presente, por exemplo, sei lá, você vai encontrar amigos, aí eu não tenho pressa nenhuma, eu gosto de esticar aquilo, entendeu? Mas você não está perdendo tempo. Não, eu sei, mas acho que tem que tirar esse lugar de ansiedade, assim, porque também não podemos, né, ter 50 a mais e ficar com fomo, né, total. Não, nem tenho tenho sono. Não tem fomo, tem sono. Eu tenho sono. Eu tenho insônia agora, menina. Jura? É muito chato. Mas você não dorme
Ou você tem Não, dificuldade eu pra me dormir? acordo. Ah, então, Eu durmo puff, e aí me acordo de madrugada. Ah, é? Não é sempre. Agora a melatonina está funcionando de novo. Eu tenho uns períodos de melatonina que super funciona. E aí eu acho que depois o corpo acostuma, não sei o que acontece, aí não funciona mais. Aí eu tenho que dar um tempo e voltar. Mas aí tem umas coisas chatas, que é assim, por exemplo, se eu beber uma taça e meia de vinho, né? Não um vinho aquário, Sei. né? Vamos combinar Aham, com uma taça sei. normal. É, Você fica agitada. não, eu durmo super bem. Jura? Mas se for mais do que isso, sei lá, 2 já não funciona muito. 2 taças. Eu durmo, capoto. Só que aí eu me acordo, plim, como se fosse de manhã. É assim que eu sei. Entendeu? Essa é a minha luta. É, isso é muito chato, porque eu adoro vinho. Eu, por exemplo, o que me impactou mais na menopausa foi o sono. De tudo. Tipo, de acordar do nada. Eu falo, gente, mas do nada. 3h30, 4 horas da manhã. Do nada. Do nada. Você fica ali fritando. Tac, 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 tac. E nada te faz dormir. E olha que eu já tomo melatonina, faço reposição. Você faz reposição hormonal? Faço faz tempo. Você é a Não, outra favor da pessoa. reposição? Totalmente. Eu também, sou totalmente. Totalmente a favor. Eu acho que, claro, a pessoa tem que ter uma indicação para fazer, né? Claro. E não pode ter nenhum histórico na família, nenhum histórico genético. Apesar que né? você sabe que eu trouxe vários profissionais aqui, muitos deles têm feito uma pesquisa, tem uma pesquisa que diz que a chance de você desenvolver câncer, eu tô falando isso, eles falaram, de uma pessoa que tem tendência é a mesma se você fizer ou não fizer A a reposição. reposição, é a mesma, não muda. Eu não li essa pesquisa, mas depois se você puder me mandar, te agradeço. Mas é possível. É possível, né? Mas cada caso é um caso, acho que Eu Mas acho que o mais importante é a gente pensar assim, bom, o que serve para você não é a mesma coisa para mim, né? Meu organismo é um só, eu tenho que fazer, porque eu faço todos os exames dos níveis hormonais antes de fazer reposição e tipo, sei lá, 15 dias antes e uns 45 dias depois, 60 dias depois. E a minha médica, que é a doutora Maria da Penha Barbato, é bem rigorosa, então ela não usa nada além do que eu preciso, né? Então não é essa Você coisa usa o quê? de... uso aquilo tudo. eu também uso aquilo tudo. Aquilo tudo. Gestrinona, estradiol... Testosterona? E testosterona. Exatamente. As 3. E progesterona. Que eu acho que Tem que eu usar acho que é junto, né? progesterona, não é gestrinona, né? Acho que é progesterona, estradiol. estradiol e testosterona. Porque é o trio, né? Eu cheguei num momento que eu comecei a me sentir... É nítido, você começa a se sentir meio desanimada, aí começa a se sentir mais cansada, tal, vai ver a testosterona. E oscila Sim. muito. Uma hora você tá bem, aí passa um tempão bem, de repente começa a acontecer tudo de novo. Você sabe que agora até o Marcelo se dá conta quando tá acabando os hormônios. Jura? Ele fala assim, É assim não tá mesmo. na hora de você ir no médico. Você tem oscilação de humor? Tenho de tristeza, assim, de desânimo. Não acho que eu fico mais irritada. Não sei. Também. Ele deve achar, mas enfim. Mas eu também tenho essa coisa de meio de tristezinha, assim, dar uma caidinha. Meio que não quero sair, sabe? Isso. Fico dando desculpa para não ir a algum lugar. Que a gente vai ficando mais... Naturalmente, a gente vai ficando mais... Gosta mais de casa. Na pandemia, eu adorava, porque eu ficava em casa feliz. Mas depois da terapia, eu falei, olha, acho que isso aqui não tá muito legal, porque eu tô gostando muito tá fugindo, de ficar... né? Tá fugindo. Mas era gostoso. Como foi a pandemia para você? Foi legal, Vou falar das partes, né, boas. Eu fiquei na praia grande parte do tempo, um super privilégio. Então, podia dar caminhada, né, na rua, voltar. A família ficou unida também, boa parte do tempo isso foi muito bom. Família, nós e os nossos filhos, porque na verdade a nossa família toda é do Sul, tanto a minha quanto a do Marcelo, e lá estavam, né? Então essa foi uma parte negativa. A minha mãe precisou fazer um cateterismo
Então, eu precisei ir a Porto Alegre em junho de 2020. E foi aquele temor, porque o meu grande medo não era pegar Covid, claro que eu também tinha esse medo, mas o meu grande medo era levar Covid para ela, né? Que ia fazer aquele exame. Então, faz o exame na véspera. Aí, viaja, porque nem tinha os testes rápidos ainda, né? Aí chega, toma um banho, quase 2022 anos atrás, né? Foi Foi logo no antes, início. Eu tive Covid em 2021, quer dizer, foi antes, né? Antes, um eu ano tive antes. 21 e 22. Teve... foi meio ano antes. Você teve 2 vezes Covid? 2 vezes. Nossa. 2 vezes. E, bom, nessa vez não tive, quando eu fui visitar minha mãe em junho. E aí, deu tudo certo, mas assim, cheguei lá, era aquela coisa de tomar um banho de álcool, né, dos pés à cabeça. Mas, enfim, tudo funcionou, porque eu pensei, eu vou ficar pior ainda se eu não for, porque vai que acontece alguma coisa, eu não vou me perdoar nunca de não estar lá, nesse momento, então eu vou de qualquer forma. E aí tomei todas as precauções, fui de luva, aquela coisa. Mas, em geral, acho que a pandemia teve um lado positivo, assim. Também teve essa questão que eu te falei dos vídeos, né? Eu fui obrigada a continuar para ter mais contato com as pessoas. Aí eu comecei a fazer live e tal, que até então eu nunca tinha feito. E alguns aprendizados, assim. A pandemia não foi de tudo ruim? Não, para mim não. Mas, claro, eu entendo que o mundo se divide no antes e depois da pandemia, sem dúvida, né? A parte aflitiva é ver todas as pessoas, né, em volta, muita gente conhecida, enfim, ficando doente, algumas morrendo, inclusive, né? Eu perdi meu sogro de Covid. Perdi meu sogro. Sinto muito. Mas ele já fumava desde os 11 anos, então ele tinha ali um pouquinho de efizema e veio na pandemia e piorou, e aí veio a pandemia e ele parou, ele era muito ativo, ele era atleta, ele jogava tênis 4 horas, 4 vezes por semana. Nossa. O que aconteceu é que com a pandemia ele teve que parar, e ele já tinha um pouquinho de efizema, ele teve que parar, e isso para a pessoa que já tem é ruim, então ele começou a a respiração começou a ficar mais difícil, e aí quando ele ficou mais suscetível. Mas ela não veio de todo ruim, eu acho que a gente levou muito aprendizado disso, né? O desenvolvimento das redes sociais também, que a gente trouxe mais força. Agora tem novos desafios, né? As empresas aí pensando como fazer para os funcionários voltarem para o ambiente de trabalho, né? Porque essa questão do home office pegou e tem muita gente que não quer voltar a trabalhar. Muita gente. No ambiente de trabalho da empresa onde trabalha, né? E... todos os dias. Exato. Então, teve essa coisa, sei lá, o Google foi lá e deu um ultimato, voltou atrás. Aí o Elon Musk fala, mas assim, eu acho que ele fala uma coisa, mas não é bem assim que acontece depois, né? Porque também deu uma ameaçada. Então, acho que as empresas não estão sabendo como lidar com isso. E realmente é difícil. Eu acho isso, assim, a maior perda. Como mãe, né, de jovens, e pensando em mim na juventude, quando eu trabalhava, o ambiente de trabalho é super importante, onde você tem relacionamento, né? Faculdade. Meu filho ficou, imagina, eles ficaram... Meu também. 1 ano e meio, 2, sim, quase 2 anos na faculdade. E eu me lembro que ele falava, ai mãe, agora vai voltar, ai mãe, agora vai voltar a presencial. Falou, ai não, você não sabe o que é ambiente de faculdade. Faculdade é maravilhoso. Sim. Onde você faz... Sim, o Alexandre fazia IBMEC e aí resolveu trocar, fazia administração, resolveu trocar prestou de novo para fazer publicidade e propaganda na SPM. E aí teve, acho que 10 dias de aula, começou a pandemia. E aí, enfim, ficou todo esse tempo. Agora, esse semestre que já é aula noturna, ou seja, tudo mudou, né? Que agora que ele está indo para aula. Perdeu todas aquelas festas da SPM que são famosas. Né? Meu filho faz Mackenzie, ele também, ele fala, mas ele passou grande parte da pandemia também em casa, mas eu falava para ele, você não sabe como é importante o ambiente da faculdade e tudo mais.
Voltando ao que a gente estava falando de etarismo, eu me lembro que você tem um quadro chama Saia Injusta, não é? Achei super legal o nome. É uma união, né, de algumas amigas de perfis, não só 50 a mais, mas a Patrícia Pontalti e as meninas dos TikToks, né, a Camila e a Fernanda, não tem 50 anos. Mas eu, a Patrícia Parenza e a Ignalda, né, e aí a gente resolveu fazer essa união para conversar, para ficar uma coisa um pouco mais rica, né? Os assuntos e trocar e poder, inclusive, mostrar para as pessoas que a gente pode pensar diferente umas das outras, né? Isso não nos torna inimigas. Exato. Né? Eu sempre falo isso. A gente, inclusive, nos episódios tem várias coisas que uma discorda da outra ou outra reforça, também tem isso, né? E alguns assuntos nem são assim totalmente perfeitos para mim, por exemplo, e alguns não são para alguma delas, porque... O que vocês já discutiram lá? A gente discutiu, menopausa, que é comum a todas, relacionamento, que foi esse último, a gente fala de mulheres com homens mais jovens, então tenho zero experiência no assunto. Meu marido é 5 anos mais novo que eu. Então, várias ali, quer dizer, 2 do grupo, eu tenho 2 super amigas que também os maridos são mais jovens. Mas não é a minha experiência, mas a gente ficou falando também sobre, como a sociedade vê com outros olhos quando é o contrário, né? Quando o homem é mais velho e a mulher é mais jovem. Eu me identifiquei muito com a Paty. Tudo ali que ela falava, eu super me identifiquei nos trechos que eu vi. A Pontalti. Isso. Que ela fala que que o preconceito era muito mais dela do que dele. Uhum. Quando eu comecei a sair com meu marido, eu descobri porque aparentemente não era aparente assim. Sim. Que ele era 5 anos mais novo que eu. Eu falei, gente, mas eu nunca tinha namorado alguém 5 anos mais novo que eu. O que vão pensar? Mas será que vai dar certo? Mas aí tudo bem. E aí quando eu cheguei... 5 anos, gente, não é nada. Aí eu falei, mas e quando eu chegar lá pelos 70 e eu tiver 75 e ele 70, ou eu 55 e ele 50. E eu entrei numa piração e ele mega de boa. Eu falei, mas 5 anos não é nada. O preconceito era muito mais meu do que dele. E eu cismava com isso e colocava... toda hora um problema em relação a isso. E ele falou mas se a gente tá tão legal, a gente tá se curtindo tanto. Esquece que você vê o meu RG, né? Esquece, é um detalhe. Mas isso, o etarismo é da sociedade. Isso para mim é um etarismo, até próprio. Super total, um etarismo. Eu fui etarista comigo mesma. Sim, para você ver como é uma coisa de dentro para fora, né? Tá tão lá que a gente nem se dá conta. Um outro episódio que acaba falando sobre etarismo um pouco, mas não, o foco não é esse, é como essa coisa dos produtos, né? Continuam falando de... a gente vê nas embalagens mulheres de 20 e poucos em produtos, né? Que são para peles maduras. Concordo plenamente. Né? Então, esse também foi um outro episódio, porque... E aí tem essa coisa assim da gente, eu acho que isso é um preconceito nosso, de algumas mulheres, que eu tenho lutado contra, que é essa coisa de achar que, mas é mais do mesmo, porque afinal de contas é a Julia Roberts, afinal de contas é a J.Lo, é a Linda Evangelista, né? Agora tem todas essas modelos que voltaram, assim, de Crawford, enfim. Eu não acho que é mais do mesmo, porque pela primeira vez a gente tem mulheres 50 a mais na passarela, né? E na mídia, né, em geral. Com certeza. Então, e também, assim, essa é a profissão dessas pessoas, né? Eles não vão agora colocar... Quando as pessoas dizem assim, mas a gente quer uma mulher real, uma mulher de verdade, mas... Ela é real, ela é de verdade. Não, ela é real, ela é de verdade, e essa é a profissão dela, só que agora ela tem 50 a mais. Né? Então, por que não? Né? Realmente, a gente vai querer comprar uma roupa de uma pessoa que for entrar numa passarela e não tiver uma postura, não souber valorizar a roupa no seu caminhar. Enfim,
Ou uma menina que acho que o problema relacionado à beleza é o que você falou. Quando eu tinha um quadro no Drica Divina, há uns 2 anos e meio atrás, que era o Drica na Farmácia. Acho que mais, não, 3, 4 anos atrás. E uma das coisas que eu falava no começo eu não posso comprar esse produto porque ele não me representa. Ele não me representa porque a menina, ela tinha nitidamente 20 anos e ela tá falando de antissinais. Ela não tem. Como é que você pode ter uma pessoa de 20 anos falando de um produto antissinais? Eu quero um produto com uma pele 40 a mais, até então eu tinha menos 50. 40 a mais, porque uma pele de 30, uma pele de 20, uma pele de 30, uma pele de 40, 50, 60, ela demanda cuidados e componentes diferentes. Sim. O envelhecimento, ele não tá só na pele, ele tá no jeito de andar, no jeito de agir, no jeito que a gente fala. Então, você vê uma menina na passarela jovem, você fala com essa pele lisa, linda, o corpo sem uma gordurinha. É diferente de ver uma Linda Evangelista, que é maravilhosa, uma Cindy Crawford, uma modelo que a gente consegue entender. Tá linda, tá perfeita, sabe? Tá corpo... maravilhosa, mas tem mais a ver com a gente. Tem mais a ver com a gente. Tem mais a ver com a gente, é isso que eu acho também. E, enfim, eu acho que a gente tem que pegar os exemplos bacanas que vão surgindo e incentivar a parte bacana deles, entende? Então, assim, quando acontece lá da Cindy Crawford ser capa, né? Um monte de gente falou, mas é a Cindy Crawford, ou a foto é retocada, mas, né? Por que não celebrar que a Cindy Crawford é capa? Perfeito. Né? A gente precisa se apegar à parte negativa das coisas, né? Será que não é bacana a gente celebrar que a J.Lo está, né, aos 50, acho que 3, né? Produzindo, criando, né, tendo ideias e gerando empregos, enfim, do que achar que ela pode estar lá sentada em cima do seu cofre, porque obviamente ela não precisa vender mais nenhuma agulha, né? Mas para ela com certeza não é só dinheiro. Não, né? Então, mas a gente se beneficia disso, claro. Porque é uma questão que vai criando uma cultura, né? A cultura se amplia. Sobre, inclusive, do etarismo na parte profissional, né? Porque se ela está lá fazendo tudo isso, eu também posso. Perfeito. É a representatividade que a gente precisa. A gente não está lutando tanto para isso. Quando vem alguém surge isso, a gente vai lá e pá, que é o que você falou. De repente, vem de outra mulher madura essa crítica. Por quê? Então, por exemplo, a Madonna, né? Estão falando muito da Madonna, que realmente ela tá... Não, é a opção dela. Eu não gosto de nem julgar. É a opção dela de fazer os procedimentos que ela faz, mas o fato nem é esse. O fato é que comparam ela, que é uma estrela master da música, comparam ela com um homem da mesma idade. A mulher, estão tacando a pedra nela. Enquanto que eu acho que é esqueci o nome dele. Charmoso, cabelo branco, grisalho, que faz procedimento e tudo mais, porque todos eles fazem. Nossa, que ele é lindo, ele é charmoso, mais velho. Richard Gere não, né? Richard Gere, não, é o... gente, eu esqueci o nome dele. Mas comparando um homem famoso, da mesma idade, mas tá com cabelo grisalho, que faz procedimento, porque todos fazem, cuidam da pele e tudo mais. Não, Tom Cruise, gente. Tom Cruise tá maravilhoso. Todo mundo achou maravilhoso e tá falando que ele é maravilhoso, e ele está mesmo, mas assim, ele está todo cuidado, ajeitado, né? Entre aspas. Ali. Sim. Né? E por que não? Agora, ninguém fala, ele está todo ajeitado, não vale. Não, estão falando, isso, esse é o ponto. O Tom Cruise tá bacana. Olha que bonito, né? Tá charmoso. Então, assim, ninguém se apega ao que ele fez. Só se apega ao que ele está. Aí, qualquer mulher que vai lá e aparente, assim, fica claro que ela fez, fica nítido que ela fez alguma coisa, ninguém perdoa, né? Isso vira o assunto. Tudo que ela nos deu, todas as músicas maravilhosas que a gente tem, né? Todas as memórias da juventude. Toda a liberdade, né? Que afinal de contas, quantos caminhos ela abriu. Tudo isso perde a importância porque ela está lá ridícula fazendo procedimentos. Então, não aceitando a idade dela. Não
é fácil aceitar mesmo. Imagina uma pessoa que vive disso e que está ali convivendo também com jovens o tempo inteiro, porque tem os dançarinos e etc. É difícil, né? Se pra gente é difícil, imagina para eles. Eu acho que o envelhecer, eu tive outro dia um podcast que eu gravei aqui, que eu cheguei à conclusão que é difícil envelhecer porque, primeiro você, claro, obviamente você tem uma transformação do seu corpo, né? Então aí você precisa se reinventar sempre. A cabeça tem que acompanhar isso, a gente tem que ser mais gentil com a gente, mas o envelhecimento é o caminho para a morte. E isso é difícil também as pessoas encararem. Foi num podcast que a gente... É o caminho É um caminho para a morte. Então, a gente vai chegando mais próximo. Mas voltando ao que a gente estava falando sobre longevidade, que hoje a gente tem a medicina para o nosso lado, a gente tem medicamentos, vacinas, alimentação, informação. A ciência toda, né? A gente está vivendo muito mais. E agora? O que a gente faz? Então, é mais do que importante a gente falar sobre envelhecer, informar. Eu fiquei pensando assim, que a gente fala pouco sobre a cabeça, né? A gente fica nessa questão da estética e fala da saúde também, mas mais assim, das questões que têm a ver com mobilidade, talvez, né? Mas pouco se fala sobre o quanto se manter ativo faz diferença, né? E o quanto não comprar essas crenças do envelhecimento também faz diferença. Quais crenças? Essas crenças de, por exemplo, não pode mais usar tal coisa, ou mulher não sai sozinha, imagina a mulher 50 a mais saindo sozinha, né? E eu acho que a crença de que você não é capaz de fazer determinadas coisas depois dos 50. Eu acho que muitas pessoas compram isso como uma verdade. E tem medo de, ao não conseguir, o fato de estar tentando já não ser uma vitória, porque é uma vitória, né? Você sair ali, tem umas palavras que ficam batidas, expressões, mas elas continuam sendo verdadeiras, né? Sair da zona de conforto, que é uma delas, é muito difícil, né? Então, se a pessoa se propõe a fazer isso, e ela vai lá, e ela se arrisca, talvez ela não consiga ir até o fim, mas assim, isso já é tão mais do que muita gente consegue, né? Mas nós somos os primeiros a colocar o negativo, né? A gente exige demais da gente mesmo. Então, isso que você falou da gentileza é importante, né? Porque algumas pessoas vão ficando amargas também, sabe? Eu acho que isso faz... Eu li uma pesquisa de uma médica, eu não me lembro se é Stanford ou Harvard, que ela tem uma pesquisa de longevidade extensa, e uma das coisas que ela conta é que ela visitava a avó com frequência, e essa avó era super ativa, acho que tinha mais de 90 já, mas pagava suas contas, fazia tudo sozinha. E aí um dia ela foi no mercado e tropeçou num caixote de fruta, sei lá o que estava ali, e assim, meio que quase que caiu e reclamou com a pessoa, né? Olha, isso aqui está no meio do caminho e tal. Ah, mas uma pessoa da sua idade nem deveria estar aqui andando sozinha. Nossa. Né? Como se tirando o corpo da responsabilidade dele de não deixar uma coisa no meio do caminho, né? E tudo bem, aquilo passou. Mas essa médica, né, que é a neta e que conta a história, ela falou que aos poucos ela comprou isso, né? Então, ela machucou lá um pouco a perna e tal, mas de repente ela começou a questionar, será que eu posso ir sozinha? Será que... Sabe? E isso fez com que ela tivesse uma queda, assim, visível, sabe? Na autonomia dela e na alegria, em tudo, porque como ela foi perdendo a autonomia, ela também começou a se sentir inútil, incapaz. Então, é um ciclo vicioso. Uma bola de neve. É um dominó, assim, É um dominó. né?
Eu fiquei super impressionada com essa história, porque ela pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, acho que as histórias talvez mais emblemáticas sejam realmente as mais comuns, porque a gente consegue se identificar. É o mental. É o mental. Então, precisa partir de dentro, né? A gente tá com um grande problema de saúde mental. E eu acho que manter os amigos é uma coisa fundamental, né? Quando eu fiquei deprê, depois que eu fechei a loja, enfim, antes de começar o Viva a Coroa, eu entrei para um grupo de mulheres de WhatsApp, que eu achei que eu fosse enlouquecer, porque eram mais de 100 mulheres. E no fim foi uma super injeção de ânimo, porque era um lugar que a gente dava um monte de risada, falava bobagem, mostrava foto lá que comprou um vestido novo, todo mundo dizia que linda, que linda, que linda. Quer dizer, aí a outra disse, vou começar uma pós de não sei o quê. Que máximo. Ou seja, sabe, uma pós-graduação e um vestido. Mas tá tudo bem, entendeu? Era o que cada uma estava oferecendo ali naquele momento. E é um incentivo, né? Então, eu comecei a me sentir acolhida e tá provado, né, que manter as amizades... Eu também fiz um outro post de uma senhora falando que, como ela tem mais de 90, essa senhora, ela disse, olha, o que acontece com as pessoas longevas, né? As pessoas em volta vão morrendo. Deve ser difícil, né? Também. As pessoas em volta vão morrendo, não só os parentes, como seus amigos. E eu percebi que isso estava me afetando muito. Então, o que eu faço? Eu tenho grupos diferentes de amigos de idades diferentes, de assuntos diferentes. Que ótimo! Então, eu vou fazer o curso de línguas não sei aonde, eu vou fazer o curso de filosofia não sei aonde. Então, com um eu posso... Sabe, não é que eu vou dar aula, né, sobre aquele assunto com uma super profundidade, mas eu consigo ali, né, emplacar uma conversa interessante, me manter informada e ativa, né, e... Mais uma que eu achei genial, né? Então, acho que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas de onde é que você tira tanto assunto para Viva a Coroa? Eu acho que o nosso radar liga para isso. A gente está focada nisso, né? De repente, os exemplos... bom, também recebo dicas de várias seguidoras, Sim. Isso é muito legal, fico muito feliz. Mas também tem isso, acho que o radar fica... sabe, olhando para isso. Então, como que eu cheguei nessa mulher? Como que eu li essa pesquisa? Porque as coisas vão surgindo, vão fazendo sentido ali, né? Às vezes você tá do nada, assim, você vê alguma coisa, te dá um insight, você fala, seria tão legal se eu falasse sobre esse assunto. Minha cabeça é o tempo inteiro pensando Sim. em algum assunto e é gostoso. O pessoal fala, você fica pensando, não é que eu fico pensando nisso dessa forma. Não, tá ali. É gostoso. Tá minha cabeça fica ali pensante. Fervilhando. A minha fervilha também. E é gostoso isso. Você sabe que às vezes em papos com amigos, não sei o que a gente tá falando e tal, daí de repente eu digo, nossa, gente, isso dá um post. Seus amigos que já nem me aguentam. As pessoas assim que você tem em volta de você não acham estranho assim esse mundo das redes sociais para uma mulher madura? Ou já estão acostumadas? Não, eu acho que eu nem deixei esse espaço para ninguém achar estranho. Talvez entre eles lá quando falam digam alguma coisa, mas às vezes eu tenho um amigo super machista que ele provoca o Marcelo para dizer assim, fala aquilo agora que você me disse. Que eu nem sei se houve realmente uma coisa dita antes ou se é só para, tipo, né, na minha frente dizer que por trás o Marcelo não estava concordando muito, enfim. Acho que às vezes é uma coisa, às vezes é outra. E porque também ninguém precisa concordar com tudo, Não, né? claro. Nós temos pontos de vista diferentes. Eu pergunto isso porque às vezes eu sinto que meio que dependendo do grupo de amizade que eu me sinto meio peixe fora d'água, assim, no sentido, você lida com rede social? Eu nem olho rede social. Eu falo, gente, como a pessoa não olha rede social? Para mim é meio que, como assim? Que mundo que você tá? Tem isso. Não tem muito isso nos grupos que eu frequento, mas tem um exemplo aqui ou ali, assim, meio isolado. E
normalmente um comentário meio pejorativo. Isso, assim, né? era isso que eu queria falar. Isso, exatamente, você entendeu. Uma coisa assim, como se fosse uma coisa eu não gasto pequena, meu tempo com rede social, eu tenho mais coisa para fazer. Eu falo, filha, tá bom, então, Normalmente como uma coisa pejorativa, mas enfim, a gente tá aqui feliz, né? Eu tô muito feliz. O fato é que eu acho que a gente precisa estar sempre atualizada. Uma vez eu conversei, eu vi umas mulheres falar, eu não mexo com rede social, eu não sei nem mexer com celular, eu não quero nem saber. Eu falo, eu vejo TikTok. Você sabe por que eu vejo TikTok? Para conversar com meus filhos. Porque é o mundo deles. Eu não quero ficar aquela mãe desatualizada. Sim. Eu quero entender. Que a gente precisa se explicar, né? Eu tenho que me explicar. Mas é só dancinha. Eu gosto de ver dancinha, eu gosto de me entreter. Só. E não é esse só momento isso. do TikTok já passou faz tempo. Nossa, e ele o TikTok te dá aquilo que você quer. Se você quer ver dancinha, ele vai te dar dancinha. O algoritmo é mega blaster inteligente. Mas é a comunicação, Dri. A gente precisa estar antenada com a comunicação. Como as pessoas estão se comunicando hoje. Mas isso é uma forma de defesa. Na verdade, a pessoa está com medo de não dominar, né? E aí ela precisa diminuir aquilo que ela não domina, né? Isso é muito comum, infelizmente. Fazer você se sentir meio que, né, desvaloriza. Nem é pra você, assim, isso aqui é pequeno, então... Sorry. Né? Mas o importante é a comunicação. Eu gosto de falar isso. Eu falo, gente, vocês não tem que, não é esse negócio de não sei mexer em computador, não sei mexer. Pelo amor de Deus, você tem que se atualizar. É a saúde mental. Meu pai está no Facebook. Olha que graça. Ele não faz nada no Facebook além de olhar, porque ele não posta nada. Sei. Mas o que ele faz? Ele fica pedindo para ser amigo dos amigos dos meus filhos. Que aí ele vê todo, entendeu? Aí ele, mesmo que os meus filhos não postem ou os amigos postem, ele vê as coisas. Às vezes eu tô, sei lá, viajei, tô em algum lugar, que nem... eu acho que foi no baile da Vogue. Aí me liga o pai. Nossa, chique no último. Uhum. Eu falei, o que foi, pai? Não, aí no baile, não sei o quê. Daí, sabe, por alguns segundos eu não me lembro que ele tá vendo no Facebook. Né? Ele viu você no baile da Vogue no Facebook. Ele viu lá que eu coloquei o negócio do make, colocando vestido, aquela coisa dos preparativos, né, e tal. Dele, nossa, chique no último. Mas olha que legal. Não é muito legal? Ele saber que existe um baile da Vogue, ele deve ter visto várias pessoas, como as pessoas se vestem, qual tipo de maquiagem, como as pessoas estão agindo, o que elas estão falando. Pra cabeça, isso é maravilhoso. Então, eu tô falando no meu pai, porque pra mim é surpreendente, porque a minha mãe sempre foi mais antenada nessas coisas. Ela tem Face, ela tem Insta, ela é mais ativa no Face do que no Insta, mas enfim. E também faz 1000 coisas lá nos grupos de WhatsApp. E o meu pai não domina tanto o aparelho dele de telefone. Então, ele só encaminha coisas nos grupos de WhatsApp que ele já recebeu. Mas não é que ele cria coisas. Mas ainda assim, puxa, ele tem, né, 82 anos. Nossa. Então... O meu pai, ele falou meu pai é daquele tipo que tem as pernas finas e uma barriga grande, sabe assim? O meu tá assim também. Aí eu falei, fica preocupada com ele. Aí chegou com uns 2 meses atrás e falou, contratei um personal. Meu pai tem quase 80 anos. Meu pai e minha mãe são meus exemplos de envelhecer. Minha mãe é mega independente. Minha mãe sai mais que eu e você juntas, Dri. Que legal. Ela sai todo dia, ela tem amigos, ela janta fora. Ela gosta de jogar. A minha gosta de jogar também. Minha mãe ama jogar, então ela sai com as amigas todas as noites. Ela chega 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Ela falou, não tenho mais nada pra fazer, eu vou fazer o que eu gosto. Uma forma dela interagir. Uhum. Então, ela se arruma. Maravilhosa. Olha o efeito disso. Ela se arruma pra sair. Faz escova, pintar a unha, porque ela sabe que vai encontrar com as amigas. Passa creme, faz maquiagem. A roupa tá boa, não sei o que. Vai, chega tarde. Quer dizer, a vida social é ativa. Então, ela tá sempre se preocupando, sabe? Então, uma coisa leva a outra. Por isso que a amizade é tão importante, porque você se mantém viva. Eu acho que a amizade é você ter um motivo para fazer as coisas, né? Então, assim, como você vai encontrar as pessoas, tem muitas pequenas ações
Antes. Até aquilo acontecer. Exatamente. E aquilo ali já preenche o dia, né? Dri, o que é envelhecimento para você? Isso é uma... Nossa, que pergunta difícil. Era para ser fácil, né? Era para ser Era fácil. para ser fácil. Acho que envelhecimento, para mim, Eu não acho que envelhecimento é a proximidade, é a nossa aproximação da morte. Nossa, eu vou ter que pensar. Quando eu digo aproximação da morte, é no sentido de que é difícil, uma das dificuldades que as pessoas têm de encarar o envelhecimento não, fora toda, que eu acho que tem, como todas as faixas da idade tem seus prós e contras, mas é você entender que você está mais próximo da morte. Isso Sim, é difícil. Isso é consequência, direta. O meu né? pai lida super bem com isso. Eu falo isso com muita naturalidade. Com meu pai, ele fala: eu já vivi mais do que eu tenho mais vida do que vivi mais do que eu tenho para viver. Não, eu lido bem com isso também. Eu acho que para mim Então, é ok. Eu só tenho medo de ter alguma questão realmente de depender de alguém. isso né? sim. Que eu acho que é um medo bem comum, assim. Ser dependente, né? Ser dependente física ou até mentalmente, né? De ter uma dessas doenças, enfim. Que até ando a fim de fazer aqueles exames, sabe? Que determina as possibilidades lá no DNA, enfim. Mas eu acho que envelhecer é viver, né? Vou aqui parafrasear Simone de Beauvoir, porque é isso. A gente não se dá conta que desde que a gente nasce a gente está envelhecendo, né? Esse não é um assunto. Até que a gente já passou por várias etapas e aí Essa é só mais isso uma. vira pauta. Mas Essa é só mais uma etapa da tua vida. A gente esquece que foi perrengue ser adolescente, né? Então, a gente fica colocando todas as coisas horrorosas no envelhecer e tem desafios mesmo, né? Eu digo assim, o ruim do envelhecimento, ele tá super ali, evidente em cima da mesa, né? Difícil é a gente colocar aquilo ali pro lado e, bom, agora vamos aqui colocar uma toalha bonita, né? Os pratos aqui decorados, isso aqui é o bom. Então, vamos valorizar o bom, porque... Mas é porque nunca ninguém falou das coisas boas. É o que você falou antes. Todo mundo, você vem com aquela reforçando aquela ideia, por envelhecer é uma merda. E ficou isso muito tempo falando. Muito tempo. Até que alguém fala, não, peraí, também não é tanto assim. Exato, porque eu conversei esses dias com as avós da razão, né? E elas são muito figuras, muito. E, gente, tatuagem maravilhosa Fiz de na mandala, cabeça. Maravilhosas. Sabe? E aí ela falou, eu falei, como começou esse negócio de tatuagem? Aí a Sônia me respondeu, não, o meu bisneto, veja, o meu bisneto queria fazer tatuagem, tava meio assim. Eu falei, não, eu faço com você. Essa foi a minha primeira. Então, assim, olha que liberdade, né? Olha que mente aberta que... imagina uma velha fazer tatuagem. Que, em geral, a primeira pessoa a pensar vai ser, né, a gente mesmo. Então, essas pessoas são especiais e elas realmente têm que ficar ali num lugar reservado para mostrar para todo mundo que é possível sim, né? Que no envelhecimento tem alegria de viver, tem chopp, tem conversa, tem amiga, né? Tem receitas para dar, enfim. Aprendizado. São exemplos. São exemplos. São exemplos. Muito legal. E não são nem a Jane Fonda, nem a J.Lo. Estão aqui. Estão aqui perto da gente. Estão aqui, entendeu? E uma coisa que você falou, que elas disseram para você, que cada envelhecimento também são fases, né? Tá, isso foi muito legal, porque elas falaram, vocês ficam falando de menopausa, saída dos filhos de casa, isso não é ser velho, né? Como quem diz, tem muito mais pela frente, né? E realmente, eu acho que a gente tem essa ingenuidade até de colocar todas as faixas do envelhecimento ali no mesmo balaio, quando isso que eu já falei antes, né? Então, é muito diferente ter
Bom, antes dos 60 nem é considerado idoso, né? Mas assim, eu acho que é muito diferente ter 60, 70, 80. Acho que É muito diferente ter 40, depois 50, e aí depois 60, 70, 80. Imagina quando a gente vive até os 150. Pois é. Você sabe que vai ter um impacto muito grande no mundo, né, com isso. Alimento. Você vai ter que dividir... A gente divide a vida em infância, adolescência, vida adulta e velhice. Vai ter mais um. E aí, o que você faz com os outros? Então, isso aqui são divididos em quatro, né? A gente vai ter que ter mais quatro etapas, mais 4 fases. Quer dizer, você vai ter a infância... 4 fases porque você está pegando a idade média. A gente vive até mais ou menos 76 anos. Sim. Se você vai viver até mais 150, você vai viver mais 70... na verdade... 64. Na verdade, 74 tem que ter anos. uma mudança aí de toda a perspectiva, porque a gente também sabe que a adolescência hoje está indo bem mais longe do que na nossa adolescência, né? Isso já muitas pessoas estudiosas falam, apresentam estudos, enfim. Então, eu acho que talvez todas as fases terão uma expansão. De qualquer forma, né? Acho que a última vai ser maior. A última vai ser maior. Porque, fisiologicamente, eu acho que a gente ainda tem que evoluir na questão do envelhecimento como ele é. Tipo, mesmo que você cuide do seu corpo, que você faça exames, tenha a medicina todo a nosso favor, vacina, nananana, existe ainda um limite para a ciência. Sim. De como envelhecer de forma tão... não é nítida que eu quero falar. Porque você entende que você vai continuar envelhecendo, como parar esse envelhecimento de forma que você chegue com 150 anos bem? É um desafio. Entende? Mas sabe que eu tenho pensado também numa outra coisa, que é, ao mesmo tempo que a gente fala, né, que a vida aumentou, ao mesmo tempo tem pessoas que querem ter o direito de não viver mais, né? E como que a gente vai fazer isso? Porque ao mesmo tempo que algumas pessoas vão chegar bem mais longe que outras, até porque tem um organismo talvez que aceite muito melhor essas mudanças da ciência e se adapte, etc. Outros organismos não vão aceitar, né? Ou vão ter doenças, porque nós estamos falando dessa expansão da longevidade de pessoas saudáveis. Isso. Saudáveis, né? Que não Isso. significa que dentro desses 150 anos não vai ter um monte de doenças que vai matar muitas pessoas pelo caminho, como já é, né? A gente pode viver 150 anos, mas como que a gente vai viver? Como já é. Então, assim... E aí? De repente, todo mundo em volta que você ama não tá mais. Será que a vontade de viver é tão grande assim que você vai querer continuar quando não tiver mais ninguém? Eu não sei, às vezes eu paro para pensar. Eu também penso assim. nisso. Eu acho que... Será que eu vou querer viver 150 anos? Eu não sei. E dependendo da tua saúde, aí a gente tá assim vagando, né? Brisando, assim. Eu acredito que chega num momento que você fica meio tão limitada, começa a ter tantas dificuldades que começa a cansar. Você fala, nossa, mas para viver assim, não é melhor então, eu não quero ir? viver assim. Eu também não quero. Eu faço essa reflexão. Para viver, tudo bem, você pode viver, mas como que eu quero viver? O problema é como, não quanto. Eu acho que eu me contento com 100. Eu gostaria de viver 102, para mim já estava ótimo. Que eu conseguiria, porque eu acho morrer uma sacanagem. Bom, Dri. É o que o Jô Soares falou, né? Quer dizer, na verdade, ele falou o que o Chico Anísio falou. Que ele não tenho pena, não tenho medo de morrer, tenho pena. Né? É isso que eu acho. Dri, muito obrigada pela sua presença, viu? Foi um papo super gostoso. Para mim também. Foi muito, sempre enriquecedor. Enriquecedor porque tem uma troca de informação, uma troca de energia e compartilhamento. Isso que eu acho mais legal. Que eu acho que é isso que move a gente no final das contas. É compartilhar e dividir. Muito legal. Eu também gostei muito do papo. Agradeço o convite, a oportunidade de falar aqui, né, sobre várias coisas que eu penso, trocar com você e quem sabe, né, enriquecer o nosso... Sempre. O mundo das nossas queridas acompanhantes. Obrigada, leitoras, né? Obrigada, divinas maravilhosas.
Se você ainda não se inscreveu aqui no Drica Pod, já se inscreve, aciona o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e já pode compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas, curtir e até breve. Kisses!